pessoal, sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e eu venho falando com vocês sobre manter amizades, fazer amizades e manter amizades para uma pessoa autista. Isso é muito difícil. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre no que isso é tão difícil. Primeiro que nós autistas tendemos a ser muito sinceros. Primeiro porque a gente não entende o jogo social. Então aquela coisa que não se diz, aquela expressão que não se faz, a gente tem dificuldade. Isso já ofende 9 entre 10 pessoas. A pessoa falar uma coisa que a gente considera, por exemplo, como que eu posso dizer assim? A pessoa fala uma bobagem, eu vou ter vontade de rir, eu vou imediatamente balançar a minha cabeça sem perceber que eu estou fazendo isso. Entendeu? Às vezes eu posso estar num local, a pessoa fala perto de mim, num restaurante, a pessoa fala perto de mim, uma pataquada, eu já, tipo, e não tem nada a ver comigo. Enfim, a gente tem uma percepção da realidade e do nosso entorno. O autista foca muito no detalhe e não no todo. Então eu posso reparar o sapato que uma pessoa está usando, mas não saber quem é a pessoa, não ter olhado e de repente eu falar, nossa, é fulano. Eu falo, não sei, mas eu vi que está com um sapato tal estranho ou esquisito, ou sei lá, por que motivo aquele sapato me chamou a atenção. Nesse tipo de coisa a gente também acaba percebendo muitas nuances que os neurotípicos estão distraídos ali na interação social e não conseguem observar. Então, às vezes a gente capta certos detalhes e muitas vezes a gente pode ser inconveniente ao chamar atenção para esse tipo de detalhe e de coisa. Isso dificulta, né? A gente não ter muito, não entender do jogo e acabar, como é que se diz, saindo desse verniz social, né? Eu estou tentando buscar algum exemplo aqui, mas daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, infelizmente a gente autista acaba incomodando as pessoas com o nosso jeito, por ser direto, né? Por a pessoa vir contar uma história muito mirabolante e falar, viu, mas isso não é assim, por causa disso, disso, disso. Eu me lembro uma vez que um amigo mandou um vídeo, olha gente, cuidado, não sei o quê, esses vídeos de WhatsApp, de alerta de alguma coisa. Aí eu virei, fiz uma pesquisa na internet e mandei de volta. Falei, olha, não é isso, isso aconteceu em não sei quando, então não é verdade, o que aconteceu foi outra coisa, parará, parará. A minha esposa falou, nossa, meu, ele mandou, eu falo, mas como não? Se a pessoa está me mandando uma coisa, me alertando e aquilo está errado, qual o problema de eu avisar para ela que aquilo está errado? Entendeu? E esse jeito direto, eu já aprendi da pior maneira que ofende, né? Eu me lembro uma vez que eu brinquei com um amigo, eu falei, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Aí ele perde mesmo, tipo, perde mesmo o amigo. Porque às vezes a gente está sendo inconveniente e não percebe, né? E por absoluta ausência de entender essa coisa. É claro que hoje em dia eu não uso isso como desculpa, é claro que eu me esforço muito, mas é o que eu falo, não dá para ser tão rápido em consultar aquela biblioteca mental de comportamentos neurotípicos para entender tudo e às vezes saem umas coisas que não devia. E isso dificulta muito, a gente erra muito, o autista erra muito. Autista nível 1 de suporte, a gente que acaba interagindo mais socialmente, a gente erra muito, muito, muito. Acaba ofendendo as pessoas, acaba sendo inconveniente, acaba não sendo compreendido por não compreender a situação. Então, é muito difícil. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma reação de que você erra uma, erra duas, passa uma vergonha aqui, uma vergonha ali, você acaba se recolhendo, acaba se encolhendo, por ser muito difícil esse convívio social, né? Às vezes a gente tem um ou outro amigo que é mais tolerante, que consegue entender, ou hoje em dia, por exemplo, após meu diagnóstico, minha vida melhorou muito, porque eu já falo para as pessoas, falo, ó, desculpa, eu tenho essa condição, então se eu der alguma mancada, você pode me falar que não me ofende não, só me dá os limites aí da atuação, da coisa, e pronto, me dá o roteiro que eu sigo direitinho, não me ofende.
né? Eu sempre falo isso para as pessoas que hoje em dia sabem meu diagnóstico. Eu digo, não, se eu passar da conta, você pode me falar que eu não vou ficar chateado, eu só vou parar e boa, e para mim, assim, é bem tranquilo isso daí. Agora, a gente tem também um olhar prático, um olhar, às vezes, muito... as pessoas chegam, por exemplo, eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu falo, por causa de tem isso, isso e isso de positivo, tem isso, isso e isso de negativo. Aí você escolhe o que você quer fazer. Mas a pessoa não quer aquilo, ela quer um acolhimento, ela não quer saber qual é a solução para o problema. Ela quer, às vezes, um acolhimento, uma coisa. E eu falo, sei lá, se é isso que você quer, está aqui a resposta, entendeu? Então, são dificuldades que a gente tem na interpretação do jogo social, no que as pessoas neurotípicas chamam de empatia, né? E que, na verdade, é só a compreensão de um jogo social, de uma convivência que está estabelecida entre os neurotípicos que a gente absolutamente não compreende, né? E se ninguém der a legenda para nós, a gente vai continuar não entendendo e vai continuar tendo essa dificuldade de convivência, de às vezes fazer uma amizade, mas ter dificuldade de manter, porque a gente, ou porque dá mancada, ou porque não entra em contato, ou porque não sabe dar continuidade a essa relação. Enfim, é o que eu tenho dito nesses últimos vídeos, né? De como é difícil. E volto àquela questão do paradoxo entre querer estabelecer contatos pessoais, querer estar com as pessoas. Não se engane, o autista não quer viver sozinho, o autista gosta de convivência, a gente só não sabe como fazer isso. Então, se você tem um conhecido, um amigo, até aquele autista não verbal que está olhando para o outro lado, né? Não falante, né? Não verbal, porque às vezes se comunica por comunicação assistida aumentada. Mas enfim, saiba que aquela pessoa quer estabelecer o contato, ela só não sabe como, ela só não consegue. E aí, nesse sentido, cabe ao neurotipo, cabe à pessoa que está ali em volta, andar o seu tanto de caminho que às vezes não é proporcional para o encontro, né? Eu sempre falo que as pessoas, para se encontrar, tem cada um andar a sua metade do caminho, mas às vezes para nós autistas a gente não sabe o caminho. Não é nem que a gente não quer andar a nossa metade do caminho, é que a gente não sabe qual é o caminho. E aí a gente precisa desse apoio, desse acolhimento, às vezes de um esforço mesmo da pessoa. Mas é importante saber, a gente quer sim ter amizade, a gente quer sim ter um contato significativo com as pessoas, a gente só não sabe como, ou às vezes a gente acaba embananando as coisas pelo nosso jeito, pela nossa condição.